Jornalismo público focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui no N1, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. No Brasil, a síndrome já é considerada um problema de saúde pública, motivo de afastamentos e até mesmo de aposentadorias. Este é um dos destaques do UESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também. Em Vitória da Conquista, Projeto Falcão promove a inserção de crianças e adolescentes em atividades culturais e esportivas. São estes os nossos destaques. Você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho. O UESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O UESB Notícias, segunda edição, chega agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre saúde. A síndrome de burnout agora é oficialmente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional. No Brasil, o problema já é tratado como questão de saúde pública, sendo responsável por afastamentos do trabalho e até aposentadorias. Os detalhes você confere na reportagem de Thaís Patês. Já tentou medir o tempo através de uma ampulheta? A sensação é de que ele demora mais a passar, e essa percepção também pode estar associada ao trabalho em casos da síndrome de burnout. Burnout é caracterizado por um processo de exaustão em relação ao trabalho. De modo geral, ele é formado por 3 eixos. A gente tem um processo de esgotamento em relação a esse contexto de trabalho. A gente tem emoções negativas, são emoções desagradáveis em relação a esse contexto. E a gente tem uma menor eficácia e eficiência dessa pessoa no contexto de trabalho. Pode parecer assim muito conceitual, mas na verdade a gente fala sobre um processo de estresse que ele é contínuo, né? O estresse faz parte da vida como um todo, mas a depender da intensidade, da frequência, ele pode gerar uma série de questões emocionais específicas. Então, por exemplo, se essa pessoa ela continuamente fica doente, né, sem causas orgânicas que expliquem aquilo, se ela sente uma fadiga constante, às vezes irritabilidade associada a esse contexto de trabalho, se ela tem crises de ansiedade antes de trabalhar, se o trabalho perde o sentido para ela, a gente consegue entender que são sinais que são muito importantes da gente estar atento para caracterizar, inclusive, essa doença ocupacional. A inclusão do burnout na lista de doenças ocupacionais no Brasil consolida a doença como um problema de saúde pública. Mas antes mesmo dessa classificação feita pela OMS, o burnout já era motivo recorrente de afastamentos trabalhistas e aposentadorias, com respaldo do INSS e da Justiça. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, cerca de 30% dos brasileiros ocupados sofrem com a doença. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de casos. No momento que a gente passa a adotar o burnout como uma doença ocupacional, a gente consegue garantir uma intervenção mais eficaz dessa pessoa que está dentro desse processo de adoecimento. Porque assim a gente consegue garantir, por exemplo, aspectos trabalhistas e previdenciários associados a isso. Então a gente consegue afastar esse sujeito desse contexto de trabalho e garantir assim uma melhor intervenção a ele.
O termo burnout não era tão conhecido anos atrás, mas isso não significa que o problema não existia. O conceito surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 70 e 90, de acordo com Flávio Fontes, pesquisador e professor de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em sua tese de doutorado, ele utiliza metáforas para explicar a síndrome. O esgotamento é também uma metáfora que envolve você retirar o líquido gota por gota até que não sobre nada. Então, essa relação de cansaço que não é pontual, mas é crônica na relação com o trabalho, é o aspecto fundamental para entender o que é que está se passando. Eu acho que é muito interessante pensar nisso através de metáforas, e uma delas é como uma bateria que não consegue mais carregar. Então a pessoa está muito cansada e não consegue recuperar essa energia, porque esse cansaço parece sempre se renovar, se reiterar a cada dia. Bom, uma outra forma de entender isso, também através de uma metáfora que eu gosto muito, é de um pneu que está atolado e está girando em alta velocidade. E aí eu gosto dessa imagem porque, quer dizer, a pessoa pode estar muito ativa, ela pode estar realizando muitas coisas, mas não de uma forma muito eficiente. E apesar da intensa atividade, ela se encontra muito cansada. Diante da complexidade do problema, o pesquisador aponta estratégias individuais e organizacionais para reduzir o número de casos da doença. Um problema psicossocial que tem múltiplos níveis, é importante observar que você pode ter estratégias no nível individual, e uma delas, por exemplo, a própria psicoterapia. Você pode ter estratégias no plano organizacional, e aí olhar para o ambiente de trabalho e perceber quais são os seus problemas, que tipo de discussão se faz desses problemas no ambiente de trabalho, e qual o nível de participação e de voz que se dá para as pessoas que estão constituindo esse trabalho, para definir como o trabalho vai ser feito, o que é um bom trabalho, a partir de qual ponto de vista é definido a qualidade do trabalho, e se existe uma comunicação e um diálogo franco e aberto entre os diferentes níveis hierárquicos que compõem a estrutura da organização acerca da qualidade do trabalho. Tudo isso pode ser índice de estratégias dentro do ambiente organizacional para que se possa ter uma melhor qualidade de saúde psíquica e psicológica na relação com o trabalho. Culturalmente, o trabalho tem um papel central em nossas vidas. Ampliar os sentidos do paciente é um dos caminhos no tratamento da síndrome. A gente trabalha muito com a elaboração de novos sentidos sobre a vida, sobre o trabalho, sobre si também. Por isso que quando a gente considera e percebe que de fato foi uma classificação de doenças, a gente consegue retirar esse contexto, retirar esse sujeito desse contexto de trabalho, claro, dentro de um trabalho formal, e garantir uma maior intervenção. Então a gente começa a acrescentar, por exemplo, momentos de descanso, atividade física, mas com outro sentido. Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas elas associam, por exemplo, a atividade física como uma estratégia de maior produtividade no trabalho. Percebe como o trabalho acaba sendo central até nos momentos de lazer, quando na verdade é importante que a gente entenda que trabalho é trabalho e a gente consiga ver outros sentidos em outras áreas e outros campos da vida. Continuamos falando de saúde do trabalhador. Promulgada em 2015, a chamada Lei do Caminhoneiro estabelece regras sobre a jornada de trabalho, tempo de direção, infrações e penalidades para os motoristas profissionais. Desde então, a norma passou por alterações. Uma delas mudou o tempo mínimo de descanso, que agora deve ser de 11 horas ininterruptas. Veja os detalhes na reportagem. 2.000 quilômetros de saudades. Tô longe de casa, vai fazer 10 dias, mais ou menos. A vida na estrada não é fácil e tem suas regras próprias. É o caso da Lei 13.103 de 2015, conhecida como Lei do Caminhoneiro. O foco da decisão é evitar o excesso de jornada de trabalho dos motoristas profissionais de ônibus e caminhão. Se antes a parada obrigatória era de 8 horas, agora o descanso deve ser de 11 horas ininterruptas. A mesma decisão também proíbe que 2 motoristas se revezem no comando da viagem por mais de 72 horas. A lei do descanso é uma fiscalização
que busca garantir que os motoristas profissionais, e aí a gente fala tanto dos motoristas de veículo de carga quanto de transporte de passageiros, que eles tenham o devido intervalo de descanso na sua jornada de trabalho. Então, o Código de Trânsito, aí, de acordo com o que está na CLT e normativas, ele traz que todos os condutores devem descansar pelo período de 11 horas dentro de 24 horas. Esse período ele é imprescindível para garantir a saúde desse condutor, ele é imprescindível para garantir a redução dos sinistros de trânsito, porque a gente sabe que muitas vezes o cansaço ele causa sono e isso pode causar um sinistro de trânsito. Então, o Código de Trânsito vem para garantir a aplicabilidade dessa legislação, que também está amparada pela CLT, de que esses condutores, que esses motoristas tenham o devido período de descanso na sua jornada de trabalho. Decisão recente da Suprema Corte considerou inconstitucional a possibilidade de fracionar o descanso obrigatório dos motoristas profissionais. Quando o motorista não segue essas regras, quem vai acabar sendo punido são as empresas frotistas, né? Com multas, com sanções administrativas, né? Vindas, né, do Estado mesmo, porque ele descumpre com uma regra de segurança. Não estamos falando de legislação penal, mas de uma legislação específica do direito administrativo. Então, essas mesmas sanções, essas multas, podem acarretar, por exemplo, uma má fama para essas empresas, né? A moral dessa empresa ela acaba sendo atingida em processos licitatórios, né? Em qualquer outra situação em que o Estado venha participar da contratação dos serviços dessas empresas. O pátio deste posto de combustíveis no anel viário de Vitória da Conquista se transformou num grande ponto de encontro para os caminhoneiros na hora do descanso. Foi ali que encontramos o Márcio e a esposa, na pausa do almoço. Tá paradinho aqui pro almoço, né, Márcio? Isso, meu irmão. Quanto tempo de almoço? 1 hora de relógio. E aí já tem que seguir viagem? Isso, aí começa a seguir viagem novamente. Já tá cumprindo a carga horária. Aí só vai parar onde agora? Agora só vou parar, em nome de Jesus, lá, no caso, em Feira de Santana. E aí já para fazer a pausa de descanso, né? A pausa de descanso. A decisão do STF beneficia os motoristas profissionais, mas este caminhoneiro diz que o descanso muitas vezes esbarra na falta de estrutura dos locais de parada. Pelo menos uma estrutura, não deve dizer que tem que ficar 11 horas parado e não tem uma estrutura. Vai ficar 11 horas parado, mas vai para o próximo posto de combustível. Fica no pátio lá, debaixo do sol quente, vai descansar como? Quem não cumprir a jornada pode ter problemas para seguir viagem. Caso o motorista seja abordado e a gente verifique através do cronotacógrafo que ele não seguiu as 11 horas de descanso, nós fazemos uma retenção virtual do seu documento para que ele se dirija até o ponto de parada mais próximo, cumpra esse descanso e retorne ao posto da PRF para comprovar que ele realmente ficou parado aquelas 11 horas e assim nós podemos liberá-lo para seguir viagem. Se eu, empregado, não cumpro com a normativa, com a lei, com aquilo que a empresa a qual eu trabalho, ela exige de mim, essa empresa ela tem todo o direito de fazer valer essa lei como? Com advertências, né? E fazendo dessa maneira, inclusive podendo chegar, inclusive até mesmo a uma demissão, né, desse funcionário. O descanso desses profissionais implica em estradas mais seguras para todos. Chegou a hora de conferir como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, o céu é parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre a mínima de 15 e a máxima de 19 graus. Na sexta-feira, o tempo segue nublado com temperaturas mais baixas. A mínima é de 15 graus e a máxima pode chegar aos 23. Já no sábado, o sol volta a aparecer na joia do sertão baiano. Os termômetros devem marcar entre 15 e 25 graus. Agora vamos conferir a previsão do tempo para outras cidades da região. Em Itapetinga, o dia é de céu nublado e sem previsão de chuva na cidade. A mínima é de 16 e a máxima é de 25 graus. Em Jequié, o dia é parcialmente nublado na cidade, mas não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Em Gandu, o céu é nublado e sem chuva. As temperaturas oscilam entre 18 e 25 graus.
O ESB Notícias vai para o intervalo e no próximo bloco vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelo Esquadrão Falcão no bairro Miro Cairo. E ainda, confira a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. O intervalo é rápido, a gente volta já. Eu gosto de ver mais esporte, cultura, lazer, arte, entendeu? É o que eu gosto de ver. O que eu gosto de ver é algo que nos instrui, notícias boas, principalmente voltada ao conhecimento, pesquisa. Jornalismo público focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui no N1, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. No SUS, você encontra vacinas o ano inteiro para cada fase da sua vida. Toda criança menor de 5 anos de idade deve se vacinar contra a poliomielite. Informe-se em uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta atualizada. Ministério do Turismo apresenta grandes shows no Arraiá Brasil. Tem festança em Amargosa e Salvador? Tem sim, senhor. E em Caruaru? Ah, Caruaru não vai ficar de fora. Anarriê, uma parceria da TV Brasil, Rádio Nacional, TVE Bahia e Pref TV. Do Shot ao Baião, TV Brasil é São João. Já estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. E para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma pesquisa do IFE Baiano em Guanambi, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, está dando um novo sabor à cerveja, o das frutas típicas da Caatinga. A iniciativa rendeu premiação na área de ciências agrárias da UFS e surge como uma alternativa criativa e regional para a produção de cerveja artesanal. Confira. A nossa pesquisa com cerveja, ela basicamente busca a seleção de leveduras que sejam boas produtoras de cerveja, que realizem uma boa fermentação. E nesse projeto a gente também agrega a utilização de frutas aqui da região, justamente para enriquecer, para valorizar o que a gente tem regionalmente. Nosso foco aqui enquanto pesquisa é seguir sempre nessa linha, selecionando leveduras e produzindo cerveja utilizando a nossa biodiversidade. Uma cerveja comum, ela tem basicamente 4 ingredientes, que é o malte. O malte são produtos, né, que são oriundos de cereais. Então, malte de trigo, malte de cevada é o mais utilizado. Mas, assim, as cervejarias, elas precisam de uma água potável, vamos dizer assim, livre de alguns sais minerais. Então, a gente precisa de uma água de bastante qualidade. E aí tem a levedura, que a levedura, o que ela vai fazer? Ela vai converter o açúcar do malte em álcool e gás carbônico. E tem o lúpulo, né? Que o lúpulo, a gente tem lúpulo em 2 momentos. Tem um lúpulo no início do processo, que ele vai gerar amargor, né? Então, quando a gente vê de onde vem o amargor da cerveja, ele vem do lúpulo. E quando a gente adiciona o lúpulo mais no final do processo, são lúpulos que vão dar mais aromas, mais sabores, né? Porque o lúpulo é formado tanto das substâncias que geram amargor, como de alguns óleos essenciais, né, que vão conferir à cerveja ali um aroma e um sabor assim, bastante específico. E aí o meu projeto, ele trabalha com frutos, tanto aqui da região da Mata Atlântica, né, que é o cupuaçu, e também o fruto de onde eu vim, né, que é do Cerrado Mineiro, que é o maracujá do mato. Então a gente tem esses 2 tipos de cerveja, né, que são fruit beers, que a gente está estudando aqui para identificar quanto que a gente coloca desses adjuntos. Então a gente, antes de utilizar esse adjunto, essa polpa, a gente faz uma autoclavagem dela, a gente faz uma redução da carga microbiana, para garantir que a levedura de interesse ela cresça
Então a gente tira todos os outros micro-organismos e adiciona somente a levedura, que é o nosso micro-organismo de interesse. Então a gente seleciona eles, são isolados da natureza, a gente cultiva, faz culturas puras e aí nós selecionamos aqueles que produzem melhor algumas enzimas de interesse. As enzimas, elas são catalisadores, são biocatalisadores, elas aceleram a reação química que acontece, né, nos processos de metabolismo e elas estão presentes em todos os seres vivos que produzem enzimas. Nós produzimos animais, vegetais e os micro-organismos. E a parte inovadora desse projeto são as leveduras, que são as leveduras selecionadas aqui da região. Então, é bem sabido assim no nosso meio, né? As leveduras são micro-organismos, elas estão aí em todos os locais, né? O que a gente tem ela aqui é ela selecionada, ela concentrada, ela numa quantidade grande, né? E trabalhando em condições perfeitas. A aquisição desses frutos, ele é interessante porque ele costuma ser mais barato do que o malte. Então a gente acaba substituindo um pouco do malte por esses frutos. Para a indústria é bom porque a gente vai ter uma cerveja mais barata. Para o produtor dos frutos é bom por quê? Porque a gente vai aumentar a demanda e aí, como tem a questão da lei da oferta e da procura, né? Tudo que a gente procura muito, ele acaba por aumentar o preço. Então o produtor vai ter ali, ao invés de ter frutos somente para a indústria da polpa de fruta, vai ter frutos também para a indústria cervejeira. A partir do momento que a gente utiliza leveduras que são de nossa região, que são da Mata Atlântica, a gente utiliza frutas que são da região, a gente possibilita que esses produtores regionais tenham mais uma forma de estar processando, transformando o produto deles, agregando valor no produto deles e com isso aumentando a sua rentabilidade. Quanto mais a gente puder oferecer, ter disponibilidade de produtos diferenciados no mercado, melhor, estimulando produção contínua e chegando ao consumidor final. Esse é o consumidor que vai ter um produto diferenciado, produzido de forma regional, quiçá cheguemos ao momento de ter uma denominação de origem de um produto desses aqui que a gente tem produzido, como a gente tem nosso próprio chocolate de origem. Por conta da forma de produção do nosso cacau, a gente vai ter uma cerveja produzida aqui e a gente conseguir também a questão da denominação de origem. Essas e outras pesquisas você confere no Universiência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESP. Vamos agora conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pelo Projeto Falcão, no bairro Miro Cairo, aqui em Vitória da Conquista. O projeto social é voltado para a inserção de crianças e adolescentes em atividades culturais e esportivas. Acompanhe na reportagem de Luiz Salviato. Criança gosta de brincar, jogar bola, andar de bicicleta, lutar capoeira. Mas essa roda aqui representa muito mais que uma diversão. A aula do professor Montanha faz parte do projeto social Falcão, que leva atividades esportivas e culturais para as crianças e adolescentes do bairro Miro Cairo, em Vitória da Conquista. Ele é um projeto que nasceu do coração da gente para melhorar a ociosidade das crianças, né? Porque a gente estava vendo que a necessidade de chegar aqui e ver a criminalidade, as crianças não tinham para onde ir, e a gente achou a necessidade. Como a gente já tinha um projeto lá atrás de ajudar, então a gente trouxe aqui para a comunidade do Miro Cairo, abrimos esse projeto com o objetivo de incentivar o esporte e a cultura. Então a gente uniu o esporte e cultura junto. O projeto atua na comunidade há 6 anos. E a gente começou com a capoeira, depois nós fomos para o futebol, vôlei e ludicidade. São 4 modalidades. Só na capoeira são 70 alunos, de 6 a 18 anos. Agora eu quero conhecer um pouco dessa garotada. Vamos ver aqui, você, tudo bom? Como é seu nome? Gabriel. Quanto tempo tá na aula de capoeira, Gabriel? Acho que uns 2 anos. O que você acha dessa atividade? Eu gosto muito da capoeira, me ajudou bastante, gosto muito da história da capoeira, pra mim é esporte nota 10. Olha que legal, hein? Parabéns pra você. Quero conversar com uma garota agora. Você, pode ser?
Como é seu nome? Késia. Késia, você tem quantos anos? 8. O que é que você tá achando da capoeira? Muito legal. O que é que você mais gosta? Treinar. Gosta muito de treinar aqui? Faz muitos amigos? Uhum. Olha que bacana. Agora eu quero falar com uma pessoa, sabe quem é? Eu quero falar com a Esther. Onde é que tá a Esther? A Esther tá ali, olha. Falar com ela, porque essa garota merece parabéns. Fez o Enem recentemente, né? Mandou bem. Mandei, eu acho. Eu acho que eu fui bem e eu espero conseguir entrar numa faculdade. E a capoeira me ajudou muito a ter disciplina e a querer mais viver, sabe? E ter pessoas ao meu lado que sempre me incentivam, como tia Pri, que é minha tia, mas pra mim é como se fosse uma base, né? Porque ela me ajuda muito e ajuda cada um que tá aqui. Ela sempre apoia cada um de nós em tudo que a gente for fazer. Olha que legal, o projeto social acaba ajudando na escola também, né? Como é seu nome? João Carlos. Seu apelido? Espanhol. Espanhol. Capoeira tá ajudando na escola também, Espanhol? Sim, me fez eu ser mais alegre. Antes eu não tinha muitos amigos, a vida é triste, mas... A vida não é triste não, rapaz, toca aqui. Tá com muito amigo agora? Tô com muitos amigos, eu nem sei contar direito, mas deve ser mais de 100. Tá certo, tem que aprimorar a matemática então, hein, Espanhol? Não tá sabendo contar? Falar pro professor, você tá de olho na nota dos meninos? 100%, nós acompanhamos os alunos tanto na escola, de vez em quando eu vou em presencial para conversar com os professores, tenho contato com os diretores das escolas, tirou nota baixa, avisa comigo que a gente puxa aqui, que como o dever de um projeto social não é excluir essas crianças e sim trazer e mostrar que a disciplina, porque o esporte é isso, não só a capoeira, mas como qualquer outro, o esporte é a disciplina, é o fato de mesmo eu estar cansado, a escola não está sendo legal, eu ter que fazer, porque isso é disciplina. E é o que a gente tenta trazer para as crianças. E eu sou muito grato a Deus, porque ano passado nós não tivemos ninguém reprovado, conseguimos apertar, é um pouco puxado, mas a gente conseguiu apertar, e todos aqui que vocês estão vendo passaram e foram ótimos alunos. Fazer um desafio agora pro professor Montanha. Opa! Aceita, professor? Aceito, desafio? Aceito, claro. Quem é o Maicon? O Maicon? Vem cá, Maicon. Vamos lá. Aceita um desafio aqui com o professor Montanha? Aceito. Então vamos lá. Opa, você quer me desafiar? Ok, vamos lá. Vambora. Na roda, professor Montanha e o menino Corta-Vento. Professor e aluno dão um show de talento. No total, 243 crianças e adolescentes participam do projeto, que conta com outras atividades além da capoeira. Nós temos o futebol, que tem 142 crianças. Nós temos o vôlei, que é uma menor, né? E também é um esporte mais caro de se manter. E nós temos a ludicidade, que a gente pega criança de 3 aninhos até 7 anos para trabalhar histórias, alfabetização também. Só para a capoeira, tem 22 crianças na fila à espera de uma vaga. Pode estar entrando em contato com a gente no Projeto Falcão Oficial no Instagram ou então no telefone. O Instagram do projeto é Projeto Falcão Oficial e o número para você entrar em contato é o 77988030543. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras notícias locais você confere amanhã, ao meio-dia, com Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. A seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.